Olá, gente! Vamos começar a nossa aula de teoria de número 1. Começando daquele jeito, tá? Que a gente prometeu do zero. Nós vamos começar do básico e vamos crescer juntos, ok, gente? Nessa aula de número 1, nós vamos de início aprender as características dos sons. Vamos falar um pouquinho de som, para depois a gente entrar em notação musical, que é a escrita da música, beleza? Quando a gente fala de som, tá, gente? A gente vai falar sobre altura, duração, timbre, intensidade. E todos esses elementos aí que eu falei, eles têm as suas características, as suas particularidades, tá? Então, quando a gente vê assim, altura e a gente vai associar ao som, a gente vai pensar em quê? Eu coloquei aqui, ó, registro. Né? Quando eu falo em som, elemento sonoro e pensei em altura, a gente vai trabalhar ali os registros. Que registros são esses? O grave, o médio e o agudo. Tá? Então, todas as vezes que vocês pensarem em som, estudar os elementos sonoros e vocês verem altura, duração, timbre, intensidade, então, altura a gente está referindo aos registros graves, médios e agudos. Quando a gente fala de duração, o próprio nome já está dizendo uma coisa que vai durar mais e vai depender de quê? Da vibração. E aqui eu vou abrir aqui um parênteses, né? Porque se eu tenho mais vibração, o meu som ele vai durar mais. E o som, para ter som, eu preciso de quê? De vibração. Por exemplo, eu tenho aqui dois lápis. Isso é som? Com certeza. Né? Por quê? Eu tenho dois corpos aqui, dois corpos batendo, então eles estão vibrando e está emitindo esse som. Então, quando a gente fala de duração, a gente fala em prolongar o som. É o tempo em que esse som está soando. Beleza? Tranquilo até aí, né? E quando a gente fala de timbre? Esse eu gosto demais. Porque o timbre, eu associo o timbre à cor. São várias cores e nenhuma são parecidas. Mesma coisa é o timbre. É a diferença de sons de cada instrumento. Se a gente escutar uma guitarra, a gente não vai dizer que é um trompete. Se a gente ouvir um trompete, não vai dizer que é uma guitarra. E vice-versa, né? Então, o timbre, para mim, é a cor, tá? É a característica sonora de cada instrumento. Beleza? E a intensidade? Quando a gente fala de intensidade. E aí, eu vou pedir a vocês que tenham cuidado para não trocar intensidade com altura, tá? A altura resiste o grave, médio e agudo. E a intensidade é quando a gente fala de volume. De falar forte, de falar baixo, tá? É a amplificação do som. Beleza? Então, fazendo um grande resumo disso aqui, tudo que a gente viu sobre o som. A gente vai ter os elementos sonoros, vai ter altura, que a gente define como os registros grave, médio e agudo. Nós temos a duração, que a gente vai falar sobre o prolongamento do som e vai depender da vibração. A gente vai falar do timbre, que a gente definiu aqui como cor, que é a característica sonora de cada instrumento. E também a intensidade, que é o volume, forte ou fraco. Beleza? Aí agora sim, gente. Agora sim a gente pode entrar aqui em falar da música e os elementos que compõem a música. Tá? Teoria é isso. Teoria é muito bom de se estudar. Tem gente que acha a teoria chato e porque tem que aprender isso. Não, é importante aprender isso aqui porque a gente vai melhorar na execução do nosso instrumento. Porque querendo ou não, a gente pode encontrar algumas características dessa no dia a dia, na partitura, e a gente vai saber diferenciar aquilo que a gente está executando no instrumento. Beleza? Vamos dar continuidade. Então, música e os seus elementos. Eu creio que alguns até já viram isso, né?
melodia, ritmo e harmonia. E ainda tem um quarto elemento que a gente não vai falar agora, que é o contraponto, tá? É uma coisa que a gente depois vai ver isso, tá bom? Mas a gente vai se prender aqui um pouco sobre melodia, ritmo e harmonia. Mas antes da gente definir isso, gente, eu queria fazer uma pergunta a vocês. O que é que vocês acham? O que é que vocês definem música? Para vocês, o que é música? Né? Uma pergunta tão simples, que você vai encontrar em vários livros de teoria musical, que eu poderia citar aqui vários, e lá vai estar, é a arte de combinar os sons. É a arte de combinar os sons. Será que música é só isso? Para mim, música é eu expressar o meu sentimento através dos sons. Para mim, música é isso. Tá? Então, para cada um de vocês, tem um conceito diferente e vocês estão certos. Tá? Ninguém vai dizer, o seu conceito está errado. Não. Existe um professor, um educador canadense chamado Murray Schafer. Ele tem um livro chamado O Ouvido Pensante. E tem um capítulo que vai falar sobre o rinoceronte em sala de aula. Depois pesquisem e vocês vão ver que não tem um conceito definido para música. Beleza? Mas vamos lá. Melodia. O que é melodia? Como é que eu sei uma melodia? Como é que eu vou definir, né, uma melodia? Gente, melodia consiste quando a gente escuta os sons sucessivos, ou seja, um som após o outro, um de cada vez. Estou falando uma linguagem bem simples, um som após o outro. Quando a gente executa uma escala, por exemplo, deixa eu pegar a minha flauta, tá? Veja bem, tá? Eu vou executar a escala de Dó maior. Vamos lá, ó. Tá? Então a gente teve aqui sons sucessivos, ou seja, foi uma notinha após a outra. Vocês não ouviram vários sons ao mesmo tempo. Vocês não ouviram isso. Correto? Vocês não ouviram isso. É bem diferente, né? De ouvir tudo junto e agora uma nota após a outra. Tá? Então, quando a gente falar em melodia, vocês vão associar agora que é os sons sucessivos. Uma nota após a outra. Por exemplo, essa melodia aqui que todo mundo conhece. Ó. Né? Isso é uma melodia, ou seja, os sons estão sendo um após o outro. E harmonia. Quando a gente fala de harmonia, é o contrário da melodia. Melodia eu tenho sons sucessivos, um após o outro. Na harmonia, eu vou ter esses sons simultâneos. O que é isso, simultâneo, Berg? Ao mesmo tempo, tá? Vou pegar agora um outro instrumento, tá? Para vocês verem a diferença. Então aqui, ó, eu estou tocando vários sons ao mesmo tempo. Eu não tenho só uma nota, eu tenho várias notas tocadas ao mesmo tempo. Tá? Então isso aqui, quando eu tenho vários sons ao mesmo tempo, eu tenho harmonia. Tá? E aqui eu vou frisar bastante, ó. Instrumentos melódicos são aqueles que tocam as notas uma após a outra, sons sucessivos, como a flauta, o saxofone, o clarinete, o trompete, são instrumentos melódicos, tá? Eles não dão várias notas ao mesmo tempo. O violão, o teclado, o contrabaixo, a guitarra, o cavaquinho, são instrumentos melódicos e harmônicos. Porque também eu posso tocar uma melodia no violão, né? E também posso tocar os acordes, que são os sons simultâneos.
Tranquilo? E agora temos aí o ritmo, né? O ritmo, gente, deixa eu guardar o violão. O ritmo é quando a gente tem os sons sucessivos, tá? Com pancadas curtas ou longas e criam um movimento. Ou seja, são sons sucessivos com durações curtas ou longas e criam um movimento. Aí eu vou ter o ritmo. Por exemplo, se eu fizer... Eu estou dando pancadas curtas e pancadas longas. E essas pancadas, elas têm duração curta ou longa, mas tem um movimento. Então, esse movimento vai criar o quê? O ritmo, tá? Então, ó, são os elementos fundamentais que compõem a nossa música, nossa querida música, essa arte tão fantástica. Então, ó, recapitulando os elementos da música. Melodia consiste nas sucessões dos sons simultâneos, uma notinha após as outras. Harmonia, quando eu tenho os sons ao mesmo tempo. E ritmo, quando eu tenho os sons em durações curtas ou longas que criam um movimento. Beleza? Até aí tá tranquilo demais, né? Vamos agora entrar na notação musical, que é estudar as notas, pauta e clave. Beleza? Vamos saber um pouquinho sobre notas musicais. E aí, muito cuidado para não confundirem notas musicais com figuras musicais, tá? São diferentes. As notas musicais são elas. Vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas são as notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só são 7 notas, ok, gente? Cuidado para não dizer, existem 8 notas. Por que 8? Mas não tem o Dó aqui? Não, esse Dó é a repetição do primeiro, que vai criar um intervalo de oitava que a gente vai ver lá na frente, tá? Então, notas musicais só existem 7, tá? Só existem quantas notas? 7, tá? Notas musicais só existem 7, ok? E pauta? O que é pauta? A pauta também pode ser chamada de pentagrama, que vem de penta, de 5, ok? E você pode fazer uma pauta muito simples. Eu vou usar aqui a minha mão. Ó. O que é pauta? Olha para a minha mão. Vou fazer um conceito de pauta usando aqui a minha mão. Pauta é o conjunto de 5 linhas que entre elas existem 4 espaços. Pronto. Já conceituei o que é pauta. E essa pauta vai servir para escrever a nossa notação musical, escrever as notas, as figuras, as dinâmicas da música. Então, ó, a pauta, as linhas e os espaços, elas são contadas de baixo para cima, ok? Então, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço, ok? Então, o que é pauta? É o conjunto de 5 linhas que entre elas existem 4 espaços. Vamos fazer aqui no quadro? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é o conjunto, como eu falei, né, ou a união, vocês que aí podem dizer ou um ou outro, de 5 linhas e 4 espaços, tá? Então, aqui, ó, que são contados de quê? De baixo para cima. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E o espaço, ó, 1, 2, 3, 4. E para que serve a pauta? Para a gente escrever a notação musical, fazer a escrita da música. Beleza? Tudo certinho até aí? Então, notas são 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A pauta é o conjunto de 5 linhas, que entre elas existem 4 espaços. E agora a gente vai conceituar o quê?
clave. O que é clave? Clave é um sinal que é colocado no início da pauta e serve para dar nome às notas. Eita, Beck, ficou complicado aí de saber o que é clave. Vou falar bem devagar e na sua linguagem. A clave, ela serve para dar nome às notas. E ela é colocada no início da pauta. E quantas claves existem, Berg? 3. Só existem 3. A clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. Clave de Sol, clave de Fá, clave de Dó. Tá? Lembrando que essas 3 claves, só existem 3, tá? Elas podem ser escritas na pauta, vai ter uma regrinha, tá? A clave de Sol, ela só pode, presta atenção aqui agora, tá? Ela só pode ser escrita na segunda linha, ó. Primeira linha, segunda linha. Ela só pode ser escrita aqui na segunda linha. A clave de Fá, ela pode ser escrita na terceira linha e na quarta linha, ok? Na terceira e na quarta. Como é que eu sei, Berg, que a clave de Sol, de Fá, está na terceira ou na quarta linha? Por esses 2 pontinhos aqui, ó. É esses 2 pontinhos que vai identificar onde ela está. Essa aqui está na terceira linha e aqui está na quarta. E por que você não colocou, Berg, esses pontinhos na clave de Sol? Porque não precisa, porque a clave de Sol só pode ser escrita na segunda linha. Beleza? Fácil, né? Vamos para a clave de Dó? A clave de Dó só não pode ser escrita na quinta linha. Então, pode em todas as outras, Berg? Correto. Na primeira, na segunda, na terceira e na quarta linha. Cuidado nisso aqui, porque você pode encontrar algum material por aí dizendo que existem 7 claves. E não existem. Só são 3, tá? 90% dos teóricos vai defender 3. Por que alguns dizem que são 7? Por quê? Você vai ter uma clave de Sol, 2 claves de Fá e 4 claves de Dó. Então, 4, 5, 6, 7. Mas isso aqui não tem fundamento dizer que são 7. Por quê? Muito simples. Essa clave de Dó que está na primeira linha, ela deixou de ser clave de Dó porque está na quarta? Não. Ela continua sendo a clave de Dó. Então aqui é uma clave só. A clave de Fá na terceira linha deixa de ser uma clave de Fá porque está na quarta linha? Não. Ela continua sendo Fá, então aqui é uma só. E a clave de Sol só existe na primeira, então 1, 2, 3. Está provado que existem 3 claves. Então, a gente vai ficando por aqui nessa aula de número 1, para não ficar muita informação, tá? Então, ó, recapitulando tudo que a gente viu na aula 1 sobre o nosso curso de teoria musical básico, né? Vamos viajar nessa teoria até a gente se esgotar, tá? Então, ó, os elementos do som, que são altura, duração, timbre e intensidade. Quando a gente fala de altura, falamos dos registros grave, médio e agudo. Quando a gente fala de duração, a gente fala de prolongação do som e vai depender de quê? Da vibração. O timbre, que a gente falou sobre as cores dos instrumentos, tá? Os sons de cada um. E a intensidade, que a gente falou sobre o volume, a amplitude do forte, do fraco, né? Música, a gente definiu o que é música. Os elementos da música como melodia, ritmo e harmonia. A melodia consiste quando a gente ouve os sons um após o outro. A harmonia, quando a gente escuta os sons ao mesmo tempo. O ritmo, quando a gente tem as sucessões de durações de sons curtos ou
longo, que cria um movimento. E também a gente viu a notação musical, notas, pauta e clave. Notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, só são 7. A pauta, que é o conjunto de 5 linhas, que entre elas existem 4 espaços e são contadas de baixo para cima. E concluímos com a clave, que existem 3, clave de sol, fá e dó. Onde a de sol só pode ser escrita na primeira linha, na segunda linha da pauta, a de fá na terceira e na quarta linha da pauta, e a de dó só não pode na quinta linha da pauta, ok, gente? Então, nessa aula de número 1, a gente termina por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo pelo nosso grupo de WhatsApp, tá? Eu vou estar lá tirando as dúvidas. O material já está lá no grupo. Façam os exercícios, que será muito importante para o nosso aprendizado, ok? Então, eu agradeço a atenção de todos vocês, tá? Fiquem à vontade para tirar dúvidas e muito obrigado por curtir a nossa aula. Se inscreva no canal, compartilha o link, tá? Deixa um like e vamos à frente com muita música e saudações musicais para todos vocês. Um abraço.